Oi, 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 vamos chegando! Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um participante muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer aqui pelo Instagram mesmo, que é o Pablo. Ele já entrou aqui, vai mandar a solicitação de participação e vamos colocar aí o tema, né, de como construir uma imagem, né, e uma carreira de valor para o cuidador, tá? Ele vai mandar aqui a solicitação, já mandou. Deixa eu aceitar aqui. Pronto. Sejam muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Bárbara, tudo bem? Deixa eu só mudar aqui. Boa noite, Bárbara. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Vou começar falando aqui, Pablo, Certo. do que falaremos aqui na live, tá? Eu já falei Tá mais ou ok. menos que é para elevarmos aí o valor do cuidador, né? Para todos os dias termos algum motivo, algum incentivo para querermos melhorar o nosso valor, né, como cuidador. E quais são Sim, os tópicos e as ferramentas que podem nos ajudar a nos tornarmos desse jeito, com um bom reconhecimento pelas outras pessoas, não só pelo idoso com quem acompanhamos, né, mas pelos familiares e também por outros cuidadores, né, que talvez nos admiram bastante. Então, é com uma grande honra, Pablo, que eu recebo você aqui, tá? Conosco. E pode fazer uma apresentação breve aí de você, onde você certo. mora. Boa noite, pessoal. Meu nome é Pablo. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, já tem 3 anos. Passou muito rápido e durante esses 3 anos muitas coisas aconteceram de repente na minha vida, mas eu creio que como uma construção. Porque eu acredito muito nisso, que na nossa vida é uma construção, você conquista as coisas de degrau em degrau. Eu ainda estou num processo de crescimento, porque enquanto nós, como seres humanos, estamos sempre crescendo cada dia mais, e isso é muito importante. Então, eu tenho 26 anos de idade, já sou casado com a mulher mais linda do mundo, que é a minha esposa. Ela é técnica em enfermagem, se formou há pouco tempo. E é isso um pouco sobre mim, sobre Ótimo, minha vida. ótimo, perfeito, Pablo. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer as perguntas aqui, tá bom? Para conduzir melhor a nossa live. E a primeira pergunta é o seguinte, Pablo. Como que você se identificou como um cuidador? Porque todos nós temos essa virada de chave ou um grande propósito de vida. Como que foi o seu método? Sim, é muito bom essa pergunta. Eu vim para Belo Horizonte para simplesmente sim ver a minha avó, que ela tem 97 anos. Na época eu creio que ela tinha uns 94, é por aí. E aí eu vim ver ela, porque eu tava com muita saudade dela, e aí eu comecei a ter uma proximidade. E eu queria ser até pipoqueiro lá em Guaratinguetá. Foi quando eu conheci a minha esposa aqui. Aí eu falei assim, não, devolve esse carrinho de pipoca aí, porque vou ficar aqui em Belo Horizonte. E ali no princípio, com a minha avó, vendo a minha tia, que tem 60 anos, minha tia Marilene, que cuida muito bem da minha avó, e minha avó tem Alzheimer, mas nem parece que ela tem pelo cuidado que minha tia tem com ela. Eu me Nossa. apaixonei, e ali foi a primeira vez que eu pensei em ser cuidador de idoso. Aí o tempo passou, eu cheguei já em Belo Horizonte vendendo brigadeiro na rua, que a minha prima Sabrina faz, que é muito bom. E aí eu comecei a vender brigadeiro na rua e entregando currículo, que eu queria ficar aqui porque eu encontrei a mulher da minha vida. E aí eu entrei no EPA, entrei no supermercado aqui, e daí a minha esposa começou a falar comigo sobre ser cuidador, e aquilo foi entrando na minha mente. Eu falei assim, poxa, eu queria isso lá no começo. Uhum. Então agora eu vou fazer esse curso de cuidador de idoso. Fiz o curso de cuidador de idoso, e aí no momento em que eu cuidei do meu primeiro paciente, que é o senhor Luciano, que ele era tetraplégico e tudo, eu vi, esse é meu propósito de vida. Mas o que
é uma profissão até, eu vi que esse era o meu propósito de vida. E o senhor Luciano, eu cuidei dele 5 dias, depois ele foi para o hospital. Chegando lá no hospital, ele chegou a falecer. E depois que o senhor Luciano faleceu, eu fiz o meu estágio, né? Que eu cuidei de oito idosos. E lá, cuidando de 8 idosos, assim, na primeira vez eu vi como que era o dia a dia deles. E no segundo dia eles já entregaram para mim os 8 idosos para eu cuidar. Então foi muito, assim, bom eles terem o pessoal da ILPI de Uhum. Santa Luzia. É, Nossa, que legal, esse negócio pra Pablo. Deixa eu fazer uma mim e perguntinha foi aqui para muito bom. você. Certo. Uhum. Dá uma respirada aí, pode ficar calmo, tá? Que tá todo mundo aqui prestando atenção em você e curiosos, né, em saber da sua trajetória. Porque realmente eu Sim. fiquei encantada com ela, de coração mesmo. E para você ver, né, todas as coisas acontecem no seu devido tempo, né? Você nunca imaginou que iria ser um cuidador, certo? Você foi na casa da sua avó para ficar mais perto dela e assim o caminho foi se abrindo, né, conforme o tempo foi passando. E uma pergunta que eu queria falar para você. Ao conhecer a sua mulher, né, a sua esposa, ela já trabalhava na área da saúde? Como que funciona? Porque teve alguma influência assim da parte dela ou não? Foi só realmente da sua avó, assim, pela admiração do cuidado da sua tia pela sua avó? Isso teve uma influência muito grande da minha esposa. A minha esposa, a gente começou a conversar pelo celular. E aí a gente marcou de se conhecer. E quando eu vi ela cheio de livro, que ela estava voltando do curso de técnico de enfermagem dela, que ela estava fazendo, quando ela chegou com assim, cheio de livro, eu falei, eu tenho que casar com essa mulher. Eu já pensei assim, porque eu vi que o papo, ela pensava muito no futuro. Ela pensava no futuro e já estava na área da saúde e ela foi o meu impulso para fazer o curso de cuidador de idoso, porque a gente sempre fica com aquele receio, né? Ah, será que eu vou fazer? Será que eu vou gostar? E aí quando eu comecei a fazer o curso do curso de cuidador de idoso, foi assim, eu vi que era aquilo lá mesmo que eu queria. E eu quero falar aqui que eu tive o privilégio de fazer na Minas, que é uma associação de cuidadores aqui de Belo Horizonte, ao qual eu me Sim. orgulho muito, porque eles, sempre que eu posso, eu indico eles para fazerem um curso de cuidador de idoso lá, porque eles são extremamente assim, eles são muito bons mesmo. Inclusive, a professora de fisioterapia que dá aula lá, eu chamei ela para trabalhar comigo com o senhor Rubens, porque ela é muito boa. A Renata, um abraço para a Renata que está vendo a gente também. Legal, legal. Porque as pessoas competentes, né, as pessoas boas também de coração e alma, a gente quer ter por perto, né? Quer agregar na vida das outras pessoas também, né? Se é bom pra gente, a gente pensa que é bom para outra pessoa também, né, Pablo? Verdade, Bom, verdade. então vamos lá para outra pergunta. Tá muito interessante, viu, a sua história? Só mais um ponto que eu Obrigado. queria relevar aqui. Que por mais que você não soubesse, né, que essa seria a sua profissão de vida, você já tinha essa qualidade de não ficar parado, né? Igual você disse, você Sim, saiu de Guaratinguetá, foi direto para Belo Horizonte, um lugar onde você não conhecia, né, as pessoas, o lugar, o comércio, e mesmo assim você batalhou, começou a vender os docinhos na rua, né? Nossa, você está de parabéns, viu? Esse comportamento realmente tem que existir, né, em todas as pessoas e principalmente nas cuidadoras, para não ficarem cuidadoras e cuidadores, tá, Pablo? Para certo, nós não ficarmos acomodados, né, e sempre buscarmos aí aprimoramentos e conhecimentos novos, né? Vamos verdade, então para a segunda pergunta, tá bom, Pablo? certo. Olha, como conseguiu, então, o primeiro emprego, o primeiro cliente formal, né? Que seria o idoso aí Sim. com uma entrevista, com uma clareza na sua proposta de quais as funções que você vai executar, quais os benefícios que você vai ganhar também, salário, todas essas coisas. Se você estiver, assim, confortável em falar tudo isso, tá? Sim, com certeza. Primeiramente, igual eu te falei, eu não posso esquecer do senhor Luciano, que foi para mim uma pessoa muito importante, ao qual a
diretora da ACI Minas, ela me indicou para a senhora Regina, e aí ela veio em casa, eu queria ir lá na casa dela, mas ela quis vir aqui em casa, então eu conversei com ela e logo ela já gostou de mim e me chamou. Depois que aconteceu isso, e aconteceu o falecimento do senhor Luciano, foi um ponto determinante na minha vida de eu decidir o que eu quero fazer. Se eu quero continuar no EPA, por causa que para mim ele já era cômodo, eu tinha meu salário e tudo, ou se eu ia realmente sair e ser cuidador de idoso. Foi então que eu conversei com a minha esposa e ela falou assim: amor, o que você decidiu, eu tô com você. E eu falei assim: não, então eu vou sair porque eu creio que eu vou conseguir nessa área de cuidador de idoso. E logo veio a indicação, né? Até foi esse que eu sou hoje, foi por indicação da amiga da minha esposa, da Nília. E aí eu fui conversar com a senhora Eliana. E eu acho que essa parte é muito importante, de você saber como se comportar, né? Eu fui com essa camisa aqui mesmo, eu fui com uma camisa social, com uma calça jeans e um tênis social, para ser bem apresentável. Eu acho que isso é muito importante, porque teve uma cuidadora que eu chamei para trabalhar lá comigo, e a senhora Eliana não quis ficar muito com ela porque ela estava muito maquiada demais. E isso é muito importante a nossa apresentação, na aparência e nossa apresentação de como falar, de como se comportar em uma entrevista para cuidador de idoso. Então, eu apresentei para ela os meus currículos, o meu currículo, apresentei para ela os meus diplomas, porque eu não fiz só curso de cuidador de idoso, eu fiz alguns cursos extras na ACI Minas que me ajudaram muito, porque quando eu abri aquele diploma, que era mais de 7, assim, ela ficou encantada com isso. Então isso é muito importante. E ali foi um processo de começo, de como que foi a minha primeira apresentação para ela. Comecei a fazer os plantões com o senhor Rubens, e é muito importante para a pessoa saber o que ela quer quando ela quer ser cuidador de idoso, se ela quer ser plantonista ou se ela quer ser alguém que trabalha dentro da casa da pessoa. Para as pessoas que querem trabalhar na casa da pessoa, como domiciliar, eu dou essa dica muito importante que funcionou para mim, que foi assim que eu comecei a dar o plantão, eu fiz um orçamento, né? E apresentei para a senhora Eliana. Se eu estiver falando rápido, você me fala, porque pode continuar, tá no ritmo bom. Certo. E aí eu fiz o orçamento. Dentro desse orçamento eu coloquei que eu daria o corte de cabelo para o senhor Rubens, que é algo assim, um diferencial muito importante, porque a parte do cabelo é muito essencial, sabe? E eu pensei nisso quando eu vi que o cabelo dele estava grande lá e tal. E aí eu falei que eu iria dar isso, e nisso eu já acrescentei no meu salário esse valor. Então você já pensa no benefício que você vai dar pro idoso, já pensando no valor que você vai colocar lá. Então até eu coloquei, vou mostrar aqui de leve, ô Bárbara, um pouco de como que eu fiz, sabe? Só para as pessoas terem uma ideia, olha. Tá vendo? Sim, tudo detalhado, né, Pablo? Tudo detalhado. Uhum. Esclarecido. Agora deixa eu voltar aqui para mim. E só mais uma questão, quando você modifica o seu valor, né, do seu serviço, dos seus serviços prestados para o idoso, você não modifica assim de uma hora para outra, né? Você vai, convoca uma reunião, né, um encontro, uma visita, tal, com os familiares, conversa sobre a sua proposta, sobre seu acrescimento mesmo, né, na vida do cotidiano, algo a mais e diferencial do seu serviço. E assim, em um diálogo ali entre vocês entram em um consenso e fecham um valor X, né, que seja bom para todos, né? Isso é muito legal, verdade, Pablo. E uma coisa assim muito importante saibam dos seus valores, sabe? Vocês que estão ouvindo, saibam dos seus valores. Vocês que estão vendo, saibam dos seus valores. Saibam das suas atividades. Saibam aquilo que você quer na sua vida, como propósito de vida. Porque nós temos, uma coisa que eu vi no curso que eu fiz, é que a gente tem que trabalhar com amor, né? Exatamente. Que a gente tem que trabalhar com amor, não por... Tipo assim, se você trabalhar só por amor, não é suficiente. Você tem que trabalhar com amor, mas reconhecer sim o seu valor.
Sim. Então, ali, diante de tudo aquilo que eu coloquei para eles, eu coloquei um valor assim, que eu recebo hoje numa faixa de 3.750, mas assim, tem algumas coisas que é por minha conta, mas mesmo assim eu creio que é um salário muito bom para um cuidador de idoso. E claro, a minha intenção é me qualificar cada vez mais para que o meu valor seja agregado muito mais, porque nós Exatamente. podemos ir além. Uhum. Nós não Muito bem. precisamos ficar só ali focado só em uma coisa. Nós temos que expandir, porque essa profissão vai ser a profissão do futuro. Já é Isso, a profissão isso. do E é um futuro. investimento não só para você, né, Pablo? Não só para os cuidadores que se aprimoram aí com os conhecimentos, né? Para preencher aí uma bagagem de bom peso, assim, né? Para a gente conseguir apresentar para os familiares e para os idosos, né? É justamente Sim, benéfico para todos, né? Você vai estar ali beneficiando o idoso também e os familiares do idoso, né? É muito legal a gente deixar claro isso para as pessoas que vão nos contratar, né? Não verdade. precisa usar palavras bonitas, polidas, mas ser claro sobre sobre seus objetivos e o que você quer proporcionar também para os idosos, né? Que são eles Sim. que estarão sendo os mais, né, beneficiados com os nossos cuidados de amor. E você já colocou aí a resposta da terceira pergunta que eu ia fazer para você, que é o quê? Como ter uma visão de agregador, né? De um cuidador que complementa na vida do idoso, em colocar atividades novas, né? Fazer umas observações assim que só o cuidador tem quando acompanha na vida do idoso. Não é mesmo, Pablo? Comenta um Sim. pouquinho sobre isso. Então, isso é muito importante em nós olharmos assim, a necessidade dos idosos e ver o que eles ter esse olhar de amor e de atenção e ver Uhum. assim o que eles estão precisando, o que eles precisam, o que eu posso fazer para que o meu trabalho ele seja melhor, o que eu posso fazer para que a dor deles seja menos. Então, assim, eu estou cuidando do senhor Rubens Chiari, que é um idoso assim muito inteligente mesmo. E o que aconteceu é que ele sofreu uma queda. Então, na primeira vez que eu encontrei ele foi no hospital psiquiátrico, no André Luiz, e eles estavam tratando da parte do cérebro dele. Ele faz um procedimento que chama ECT, que eles dão um choque estimulativo na cabeça dele. Ele com anestesia geral, e esse ECT ajudou muito ele na recuperação psiquiátrica dele. E ele ficou muito bom, só que, ao mesmo tempo, ele reclamava muito de dores do lado esquerdo. O Sr. Rubens ele tem uma hemiplegia, e aí ele caiu, ele teve estômago e reclamava muito no quadril do lado esquerdo. E eu Uhum. achava que aquilo não era normal. E os médicos falavam que não era nada e tal. E aí eu peguei e pensei assim, não deve ser à toa que ele está reclamando. E aí ele voltou para casa, a mente dele, a cabeça dele estava muito melhor. E aí eu falei, senhor Rubens, vamos no ortopedista. E nós fomos no ortopedista. Quando chegou no ortopedista, ele pediu um raio-x e foi comprovado que a cabeça do fêmur dele estava quebrada. Então não era uma dor que podia ser negligenciada, era uma dor que tinha que ser pesquisada. E aí a gente viu que ele precisava colocar uma prótese no fêmur, e isso ocorreu. E depois que isso ocorreu, hoje ele está muito melhor. O dia dele está muito melhor. Isso se deve muito também à fisioterapeuta Renata, que está nos vendo, que ela ajudou muito nesse processo. A fisioterapia é muito importante, e é muito importante que o cuidador que está ouvindo a gente, ele possa solicitar para a família, assim, sempre que possível, e Claro. enxergando também a necessidade do, da família em si, né? Porque às vezes a Uhum. família é uma família que não tem muitas condições de pagar Isso. uma fisioterapia. Uhum. Então você, como cuidador, às vezes vale a pena pesquisar exercícios para manter a funcionalidade do idoso, não deixar ele ficar parado e estimular ele. Então você tem que ter todas essas observações. Aonde eu estou trabalhando, como que é o ambiente familiar, como que
a situação financeira da família e fazer com aquilo que dá. Até a Renata mesmo, eu vou citar ela de novo, porque ela fala uma frase que me marcou muito, que ela diz assim: o importante não é fazer perfeito, o importante é fazer bem com aquilo que tem. Uhum. Então, se nós tivermos essa mentalidade de fazer o nosso melhor com aquilo que tem, o nosso trabalho ele vai ser muito bem feito. Com certeza, Pablo. E outra questão, né? Muitos familiares, né, que não acompanham diariamente o idoso, igual nós cuidadores acompanhamos, acham às vezes que o idoso ele está fazendo um capricho, uma fantasia, ou querendo chamar só a atenção, dizendo que está doendo aqui, doendo ali, né? E não leva tão a sério assim as dores e os sintomas do idoso. Então, nós que estamos ali acompanhando todos os dias, né, todos os sintomas e queixas dos idosos, temos que sim ter a responsabilidade de delegar todos esses sintomas para o familiar e falar que está frequente sim, que tem que procurar sim um profissional para averiguar essa situação, né? Porque faz Sim, parte da nossa responsabilidade também, né, Pablo? E sim, você com fez um certeza. papel assim surpreendente e assim que todos nós temos que ter, né? Um olhar clínico para todos os sintomas que o idoso tem de diferente, assim, sabe? Às vezes parece besteira, mas não. Por isso que nós temos que ter esse olhar bem clínico, igual você teve. Verdade. E eu Bom, falo assim muito que, só para concluir isso, que o cuidador de idoso, ele tem que encarar essa profissão como um propósito de vida. Porque uhum, se ele encarar que todos que estão nos vendo, agora ou depois, que eles entendam que não é dinheiro, porque dinheiro você consegue com o seu trabalho. Você uhum, corre e consegue, mas que seja sim. propósito de vida. É verdade. E assim, não tem nenhum problema, né, gente, começarmos algum curso e não nos darmos bem com os conteúdos ou Isso, colocarmos para a nossa vida, né? Simplesmente só não exerça a função por obrigação, né? Por questões isso, materiais, porque estamos lidando com vidas e é muito impactante, né? Para a sociedade, para a família, para nós também, né? Não é apropriado fazer isso. Vamos para a próxima pergunta? sim, vamos sim. Vamos ver aqui antes o que o pessoal está interagindo, Pablo? Tem bastante Sim, gente conversando aqui com a gente, principalmente a doutora Renata, fisioterapeuta, está falando aqui, ó. Não valorizar as queixas do idoso e tratar como algo comum da idade é iatrogenia, não é mesmo? Temos que sim sim. levar em consideração tudo que o idoso passa. Quer comentar? Sim, nós temos que sempre mesmo olhar para que o idoso, tudo que o idoso passa, nós temos que entender que não é, às vezes não é manha deles, não, eles não têm muitas coisas, igual você falou, que às vezes as pessoas acham que é manha. Mas se Isso. você persistir com jeito e mostrar para a família que existe sim algo real ali, depois a família vai te agradecer. Eu vi aqui que a Exatamente. Renata falou também, que spoiler, que eu tô fazendo curso de gerontologia, tô fazendo a faculdade de gerontologia, tô amando. E é isso, Isso. a gente não pode parar. A gente tem que sempre procurar evoluir e crescer e ter mais conhecimento. Muito E bem. tudo, e no meu caso, no meu propósito de vida, vai ser tudo voltado ao idoso. Perfeito, Pablo. Não tem motivação maior do que a gratidão, né? Que nós sentimos pelo trabalho que nós fazemos e também pelos cuidados que eles recebem, os idosos, e eles transformam isso em amor, né? Em Verdade. demonstração, assim, de pureza, algo puro, algo muito lindo. Aqui, ó, a cuidadora Danile dizendo, como diz a doutora Mariana, geriatra, temos que ser ver? Ixi, Maria. Agora eu não entendi nada. Verdadeiro Sherlock Holmes. Gente, muito obrigado por estarem interagindo. Vamos dar continuidade aqui com as perguntas, tá bom? Vamos lá, Pablo. Como proporcionar mais qualidade de vida, então? Estimular coisas que os idosos gostam, né? Como que a gente interage, assim, no cotidiano dos idosos, proporcionando mais qualidade de vida? Sim, até algo aqui que a Renata me lembrou, que é uma coisa que eu tive, foi fazer uma lista de sonhos do seu Rubens.
Então eu coloquei na lista tudo aquilo que ele queria realizar ainda e que ele quer realizar na vida dele. Então tem coisas do mais simples ao mais difícil para o homem, que para Deus nada é impossível. Igual ele queria voltar a andar, ele voltou a andar. E isso tudo é um estímulo de crescimento para ele. Ele fica muito feliz quando ele consegue, assim, cumprir daqueles sonhos que ele queria, igual comer pizza. Esse dia eu comprei uma pizza, ele comeu e gostou muito, então ele ficou muito feliz com isso. É, e proporcionar ao idoso no dia a dia, igual o seu Rubens, ele era professor de inglês e ele amava isso. Então eu falei, Sr. Rubens, me ensina inglês. E ele tem me ensinado e ele fica muito feliz quando me ensina, ele fica. E eu falo para ele, Sr. Rubens, o senhor foi eleito o melhor professor de inglês de todos os tempos. E aí ele fica muito feliz com isso. Quando ele vai me falar alguma coisa, ele fala assim: também eu sou o melhor professor de inglês de todos os tempos. Então, assim, Então, isso é muito importante a gente criar esse ambiente de, de autoestima para o idoso, né? Porque exatamente. eles querem se sentir mais Úteis, né? assim, úteis, muito mais úteis. Isso. E cada vez mais, quando nós motivamos eles a fazerem atividades, né, com parabéns, né, com motivação assim de verdade, não só falando assim, nossa, você conseguiu fazer essa atividade, né, que legal. Não, tem que vir de dentro mesmo, tem que Sim, realmente, não é mesmo? A gente tem que demonstrar que o idoso é realmente útil para todos nós, né? E você sabia, Pablo, que às vezes nós fazemos isso com o idoso, de motivarmos eles a fazer todas essas atividades, eles começam a ser até reconhecidos pelos familiares, porque até os familiares, né, tratam os idosos como se não dá mais para conversar com eles, não dá mais verdade. para incluir junto com a refeição, porque se suja tudo, não, várias questões, né? Então, Sim, aos poucos, quando o idoso vem mostrando aí que ele sim consegue fazer coisas, porque idoso aprende sim, gente, aprende coisas novas. É só termos um jeitinho, mais paciência, sabe? Empatia, que eles conseguem desenvolver aí a cognição deles, né? E realizar todas as atividades que a gente implementa com eles. Então, é a motivação e a nossa demonstração de orgulho, sabe, com eles. Eu tenho certeza que isso é agregar mesmo, dar mais qualidade de vida para os idosos. verdade, com certeza. Inclusive o seu Rubens, ele há um tempo atrás estava com o celular, ele estava mexendo no WhatsApp, ele aprendeu, eu estava ensinando ele a mexer no WhatsApp, ele estava Aham. mandando áudio, fazendo chamada de vídeo, isso era muito importante. Uhum. Sim, igual uma publicação que eu fiz agora há pouco, de ensinar, né, os idosos a utilizarem o celular, porque de hoje em diante vai ser mais digital mesmo, né? E os Sim, idosos, eles querem, não só os idosos, mas isso é do ser humano, de querer estar inserido a um grupo, sabe? De pertencer. Então, assim, se tá todo mundo utilizando o celular e ele tá ali fora, sem saber o que tá entendendo, excluí-lo de certa forma, sabe? Então, eu incluí essa atividade, né, para 2021 com os meus idosos, de ensiná-los a fazer stories, de falar aqui na câmera. E de começo eles têm bastante dificuldade, mas depois é tão divertido, porque é uma coisa assim inédita, né? É tão divertido que eles querem fazer mais e mais. E nossa, como desenvolve, viu, o estímulo muito deles. bacana. É muito legal. Bom, vamos para outra perguntinha. Certo. Essa é a nossa última pergunta, e daí depois abrimos aí para interação com o pessoal, tá bom, Pablo? Ok. Bom, como que você trata em como lidar com os familiares dos idosos? Porque os cuidadores têm que ter também um comportamento adequado, né, com os familiares, para garantirmos Sim. aí a nossa apresentação, né, e a nossa autoridade também como cuidador. Como que você apresenta isso aos familiares? Então, eu costumo dizer uma coisa, principalmente quando o cuidador ele quer é, entrar dentro, ser um cuidador domiciliar, ele tem que entender algo que ele está na casa da pessoa que contratou ele.
Uhum. Então, assim, aquela casa não é dele, aquela casa é uma casa que ele está trabalhando. Então, com isso, ele tem que ter uma postura de um profissional, se ele quer ser um profissional diferenciado no mercado. Uhum. Então, quando você tem que ter muito jogo de cintura, quando você propõe algo e a família ela é reticente sobre isso, então você tem que ir com jeito, você tem que saber expor, você tem que saber se colocar assim, sua visão profissional, igual na parte da fisioterapia. Antes eu vi que o Sr. Rubens não fazia fisioterapia, e a partir do momento que aconteceu tudo aquilo, eu falei assim, gente, ele tem que ter uma fisioterapeuta. E Ótimo. aí entrou a Renata na vida dele, e eu falei, dando meu ponto de vista, falando, olha, se tivesse isso, não estaria desse jeito. E uma das coisas que eu percebi, até que eu não falei com você, quando eu cheguei na casa do Sr. Rubens, ele tem dois ambientes no quarto dele. Ah, E aí eu cheguei para a senhora Eliana, que é a irmã dele, e falei assim, olha, nós precisamos fazer uma mudança no quarto, porque o quarto do Sr. Rubens está desproporcional a ele. A cama sim. do cuidador tem que ficar do lado dele, não pode ficar ele de um lado e o cuidador lá do outro lado. Não, tem que ficar do lado dele. Então a gente pegou ela autorizou fazer isso, ela ficou meio assim, ah, mas será que faz? Eu falei assim, olha, vamos fazer um teste. E aí é o jogo de cintura. Eu falei assim, olha, vamos fazer Isso. um teste. Eu vou pegar e vou fazer isso, e aí vocês veem se ficou bom. Se não ficou bom, a gente volta tudo de novo. E aí eu fiz, coloquei a cama do lado, peguei os móveis que estavam numa região e coloquei na outra. E aí quando eu terminei, eu falei assim, Pablo, ficou perfeito. Então, assim, nós temos que ter esse jogo de cintura. E também é muito importante a gente perguntar o que a pessoa que te contratou, que é o parente do idoso, o que que ele acha? E o que é o seu idoso, se o seu idoso tivesse, assim, né, a capacidade de entendimento e tal, e perguntar o que que ele acha também, porque é muito importante nós não fazermos coisas pela nossa cabeça. Você pode Com até ter uma ideia certeza. boa, mas a Uhum. última palavra vai ser da família. E você tem que entender quando a família falar que não. Vamos supor que o cuidador está numa família que não tem condições de contratar uma fisioterapeuta. E aí ele fala assim, não, mas ele tem que ter, ele tem que ter. Só que a família fala assim, não, 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 não tem como. Sim, Né? Às vezes a família responde até assim mal educado porque não tem condições. é E verdade. aí você tem que entender o lado da pessoa também. Você tem que se pôr no lugar da pessoa. Empatia. E a partir daí fazer aquela frase que eu falei há um tempo atrás, de você fazer o melhor com aquilo que tem. Então, se a palavra da pessoa lá é isso, então você respeita e faz o melhor com aquilo que você tem. E sempre respeitar, nunca responder, nunca partir é, de um autoritarismo ou de uma resposta, porque o ambiente não é seu. O ambiente você está ali na casa de uma pessoa. Isso é muito importante a gente ter essa noção. Porque às vezes a gente passa tanto tempo na casa da pessoa que pode pensar, né? Não, eu tô aqui há muito tempo, então. E É não é verdade. isso. É verdade. E nessa questão, né, Pablo, temos que falar que as melhorias são diretamente para o idoso, né? Porque Sim, as melhorias que nós pensamos para o idoso muitas vezes saem do conhecimento dos cursos que fizemos, né? E os sim, familiares às vezes não têm esse conhecimento, justamente por não terem feito o curso. Então, nós temos realmente uma visão diferente, né, para com o cuidado ao idoso. Então, o legal é nós sempre, né, apresentarmos uma proposta de melhoria e é, estarmos preparados, né, talvez para o não, igual você disse, mas sempre frisar que a melhoria é para o idoso, para a segurança, para o conforto, né, e para a qualidade de vida dele. Então, o que é muito comum, assim, dos familiares aceitarem são o quê? As barras de apoio no banheiro, porque eles veem que realmente é muito importante, né, para a segurança dos sim, idosos. A modificação de certos móveis, que pode ser um pouquinho uma obstrução de passagem para os idosos. Então, é só a gente ter uma comunicação e um diálogo claro e esclarecedor que não tem briga, não tem nada dessas é, coisas, né? Então,
temos que ser aí adultos o suficiente para nos colocarmos no nosso lugar também, né? Quando Isso. recebermos um não, não bater o pé nem nada e fazer isso que você falou, ter empatia, tentar entender, né, o lado do familiar e aceitar, né? E tentar Sim. proporcionar aí o melhor conforto e qualidade de vida para o idoso do jeito que a gente pode. Isso, e tentar às vezes sim reverter, porque às vezes você falou com a pessoa, não estava num dia bacana, porque É, algumas vezes a gente não está num dia bom, né? Então você, se for algo assim, de prioridade, você falou uma vez, aí a pessoa não concordou, você depois com calma vai tentando, e aí você vai conseguir essa mudança gradativamente. Não porque às vezes a pessoa que contrata a gente, às vezes ela é idosa também. uhum, Então ela e aí fica meio assim de mudanças, não gosta de mudanças. é Então se verdade, você for com um jeito, as coisas se encaixam. Então você é tem que ser o verdade. máximo profissional possível para não transparecer, porque se transparecer que não gostou, aí a pessoa fica batendo o pé É verdade. e E não é outra esse nosso coisa também, papel. né? Uhum. E outra coisa também, se nós cuidadores apresentarmos uma proposta de melhoria e logo já recebermos um não, não fiquem desmotivados ou, né, desanimados em promover outra proposta de melhoria que seja coisa totalmente diferente da primeira proposta, né? Então Sim, continuem sim, né, apresentando propostas aí de melhoria, porque com certeza algum o familiar vai se, né, adequar aí e querer incluir e implantar na vida do idoso, né? E também não ter medo de pensar assim, ah, eu vou apresentar essa proposta de melhoria para o familiar e ele vai pensar que é para o meu próprio bem. E ele vai querer me sim. demitir ou algo do tipo. Não, é questão de posicionamento e você esclarecer que é justamente direto para o idoso. Então é isso, né? Sim, a gratidão também, depois do que você vai receber, que eles vão falar assim, olha, Pablo, realmente você estava certo. Então, assim, isso são coisas Verdade. que, né, é muito bom e valoriza o nosso trabalho também. Sim, com certeza. Então foram essas perguntas, Pablo. Eu estou super admirada, viu, pela sua profissão, né, pela sua carreira que você vem construindo aí. É um recém-formado, né, em cuidador e já está assim tão grande. Eu fico muito assim feliz por você, viu? Eu tenho certeza que você vai longe e só quero o seu melhor para todos os dias aí para frente, viu? Muito obrigado, Bárbara. Foi muito bom também essa conversa com você. Eu aprendo muito com seus conteúdos, ainda quero fazer os seus cursos, que vão ser muito importantes para mim. É, Gostei muito de trocar experiências com você, de aprender coisas bacanas também. E foi muito Obrigada, boa essa Pablo. conversa. Sim, nós teremos outras oportunidades, né? Você está sempre aqui bem-vindo em querer compartilhar experiências conosco também. E Sim. você quer perguntar alguma coisa aqui para o pessoal? Tem um pessoal aqui nos assistindo ainda. Sim, eu tô aberto a perguntas assim, se as pessoas quiserem fazer alguma pergunta, eu respondo. Uma coisa que eu gostaria de falar, Bárbara, é o seguinte, que eu tenho isso no meu coração. Que tem aquela música do Chorão que diz que o jovem no Brasil não é levado a sério. E para mim também o idoso não é levado a sério. Então nós como cuidadores de idosos também, nós temos essa voz dentro da gente de fazer com que os idosos sejam levados a sério, sabe? Sim, Que a gente possa. Eu sei que tem algumas pessoas nos escutando aqui e que vocês possam, assim, quando vocês verem que está numa situação bacana, igual hoje eu me encontro e eu quero fazer alguns projetos voluntários, sabe? Porque isso é muito importante para a gente também. Eu penso em fazer em projetos voluntários porque, assim, se eu dar um plantão para uma pessoa que não tem condição, além de eu estar fazendo algo bom, eu vou estar fazendo algo que eu vou estar conhecendo outros idosos, outras famílias, outras doenças, né? Porque o idoso ele precisa de cuidado, geralmente ele está doente. Então, assim, são coisas que eu gostaria de passar para quem estivesse me ouvindo,
para que vocês não desistam dos seus sonhos também. Se vocês acham que vocês são cuidadores de idosos ou cuidadoras de idosos, que vocês sigam em frente, procuram sempre evoluir, não fica no mediano, sabe? Faz os cursos da Bárbara aí, que a Bárbara é uma pessoa sensacional, que eu tenho aprendido bastante. E é isso que eu tenho para falar. Eu fico muito grato por essa live, pela oportunidade. Eu até voltei a falar assim, porque eu falava antes muito para jovens, sabe? Eu dava reuniões para jovens e tal. E voltar a falar assim novamente por uma live foi muito bom. No começo eu fiquei um pouco nervoso, que é algo normal, mas depois foi passando o tempo e foi muito bom essa Foi conversa. fluindo, né? É porque Foi já é fluindo. natural de você, Pablo, já é natural da sua essência, do seu cotidiano. Então já foi naturalmente mesmo. No começo daquele nervosismo, mas não tem problema, é assim mesmo. E estamos aqui sempre para ajudar uns aos outros, né? É isso que você falou, é isso que nós conversamos na ligação antes, que é o quê? De passarmos para mais pessoas possíveis, né? Sobre essa importância de incluirmos o idoso no dia a dia, sobre a importância de respeitá-los, né? Sobre a empatia, sobre todas as questões que envolvem os cuidados aos idosos, né? Porque Sim, muitas pessoas, né, passam batido que um dia nós chegaremos também a essa terceira idade, né? com certeza. Então, como que nós queremos ser tratados também, não é mesmo? Então, quanto antes começarmos a falar mais sobre isso, mais teremos um futuro aí próspero para todas as velhices, né? Todas as pessoas, de todos os idosos, com todos os perfis. Sim, e que nós possamos voltar aqui com outras lives, com outros temas, vai Claro, ser muito bom, e agregar para todo mundo e a gente vai tendo essa troca de conhecimento. Muito com obrigado, viu, certeza. Bárbara? Nada. Pablo, a Renata tá perguntando uma coisinha aqui, ó. Qual a Sim, maior dificuldade na sua rotina de cuidador? a minha maior dificuldade na minha rotina de cuidador talvez seja. Eu não posso. Olha, hoje, eu vou falar pra você que hoje, sinceramente, eu não tenho dificuldade. A minha rotina, eu peguei ela. Tipo assim, sabe quando você pega uma rotina? Então eu já Sim. sei o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer e como devo fazer. Então Uhum. isso. Mas assim, uma coisa que no começo, com o Sr. Rubens, foi uma dificuldade, foi o fato de que ele acordava muito à noite. Por Ah, causa das dores no uhum. quadril dele, foi uma dificuldade assim, que tava muito, porque eu não conseguia dormir e eu, como passo 24 horas, 2 dias, às vezes isso era uma dificuldade. Mas eu sempre Cansativo. com muita atenção Uhum. e falando, olha, seu Rubens, levanta um pouquinho, porque ele queria levantar, isso porque estava com o fêmur quebrado. Então, foi muito importante essa dificuldade para eu ver que não era algo da cabeça dele, que ele precisava, assim, de uma ajuda. Hoje assim, eu tenho uma rotina bem puxada de trabalho, mas eu sei o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer. Então isso é muito bom, a gente ter essa rotina. Às vezes acontecem alguns imprevistos, isso é normal. Uhum. Eu creio, posso dizer que hoje a dificuldade talvez seja os imprevistos que às vezes acontecem, que a gente tem que estar Mas sempre atento e esperto para eles. sim. É, e pelo visto você tem um bom jogo de cintura, né, Pablo? Eu Eu sempre acredito procuro ver. Eu acredito que a dificuldade na rotina de muitos cuidadores é o quê? Realmente começar a cuidar de um idoso novo, né? Porque temos que Uhum. ter uma delicadeza ao começarmos a conhecer o idoso, né? Não podemos invadir, né, a privacidade deles, não podemos invadir os gostos e peculiaridades de cada um. Então, essa é a dificuldade de conquistarmos a confiança deles, conquistarmos a segurança, né, que eles têm por nós. Então, acho que é Sim, isso, sabe? Né? E conforme o tempo vai passando, com a nossa criatividade, nossa meiguice, nosso amor todo e gratidão, a gente vai conquistando eles, né? verdade. E sempre mantendo a autonomia e a independência do idoso, que isso é Com muito certeza. importante mesmo. O Uhum. seu Rubens, ele almoça sozinho, um lado esquerdo dele é fraco, então ele tem um
um braço dele é atrofiado, mas ele almoça sozinho, ele escova dente sozinho, que Que é uma das beleza. partes preferidas dele. Então, nós temos sim que estimular isso para não perder a autonomia e Exatamente. independência deles. Exatamente. Ah lá, a Danile falando aqui, ó, cuidadora Danile. Meu desejo é que todos os cuidadores estejam preparados para o tsunami grisalho, revolução da longevidade. E cada dia nós vamos lutando, né, Danile, para conscientizarmos todos os cuidadores e todas as pessoas, né, a essa Sim. velhice que todos nós vamos chegar um dia. Nós estamos olhando para um espelho, né? Quando nós cuidamos de um idoso, nós estamos olhando para o nosso espelho no futuro. Uhum. Então, eu acho que cada cuidador ele deve ter em mente: o meu trabalho de hoje vai influenciar, porque tudo aquilo que nós plantamos, colhemos. Então, se eu vou ser um bom cuidador hoje, a minha velhice vai ter pessoas boas para me cuidar. Agora, se eu for um mau cuidador hoje, como que será no futuro? Vai Exatamente. ficar aquela pergunta, porque nós plantamos, nós colhemos aquilo que plantamos. Então, o que que nós temos Exatamente. plantado, né? Sim. Olha só, o Rick 1979 colocou aqui. Qual a principal recomendação de vocês para quem está iniciando na gerontologia e cuidados com os idosos? Olha, se eu pudesse dar uma dica, Bárbara, seria assim: corre atrás, tipo, vai, faz cartãozinho, eu tenho meu cartãozinho que eu fiz, começa, e seja cuidador de idoso, porque até mesmo no curso de gerontologia faculdade de gerontologia que eu tô fazendo, uma pessoa me indagou assim e falou: mas para que eu vou fazer curso de cuidador de idoso e vou trabalhar como cuidador de idoso se eu estou fazendo gerontologia para formar cuidadores de idoso? Aí eu falei para ele assim: olha, se lá na frente tiver nós dois, você vai ter o conhecimento, mas eu vou ter a experiência e o conhecimento. Então, antes de você formar cuidadores de idoso, você tem que ser cuidador de idoso, né? Sim, Jesus ele veio na Terra para ser homem como a gente, para entender o que a gente passa para, né, para resolver as nossas coisas lá em cima. Então, nós temos que colocar a gente nessa posição. A gente temos que ser cuidador e para ele também, eu indico que vai muito em hospital, sabe? Porque no começo, quando eu cuidei até do seu Luciano lá, é uma coisa que eu não falei, porque senão fica muito extenso. Quando eu cuidei do seu Luciano no hospital, teve uma moça lá que ela me chamou para ser plantonista do pai dela, porque ela viu o cuidado que eu tinha com o seu Luciano. Então, eu tive um plantão que hospitalar legal. com o pai dela por causa disso. Então, Uhum. isso é muito importante, você estar ali nesses ambientes. Sim, é verdade. E quando nós somos cuidadores mesmo, exemplares, né? Nós exalamos isso para todas as pessoas, né? E elas sentem isso, né? Que temos um cuidado especial para os idosos, né, Pablo? Sim, a Olha só, vestimenta é muito importante. a Renata falando, autonomia e independência são os maiores marcadores de saúde do idoso. É verdade, é verdade. Porque assim, aquela pessoa, aquele idoso que para de, né, ter autonomia e independência, ele vai se sentindo mais frágil, vai se sentindo mais inutilizado. Então, vai perdendo a força de viver mesmo, né? Então, é muito Sim, importante nós estimularmos e incentivarmos isso deles, né? Sejam com algumas coisas básicas mesmo. Por exemplo, o idoso ele tomou banho, qual roupa que você prefere vestir? Esse ou esse, né? Ai, qual alimento verdade. você quer comer hoje, né? Batata, sabe? Coisas simples do dia a dia que faz com que eles decidam por si só mesmo, né? Então, é legal a gente estimular, sim, a autonomia e a independência. Verdade. E o Sr. Rubens, inclusive, ele sempre escolhe as roupas dele, é muito bonitinho. Eu mostro pra ele, ele escolhe, eu acho muito bom. Quando ele não gosta de algo, ele fala: não tô gostando, não gostei dessa comida. Aham. Então ele já fala, é muito bom isso. Legal, legal. Então é isso, gente. Vamos fechando aqui, né, a live. Sim. Foi um prazer enorme, viu, Pablo, ter você aqui como participante. Eu tenho certeza que muitas pessoas também ficaram felizes pelo seu conteúdo, né? Essa troca de experiência que você teve e inspiração que você nos deu também em ser um cuidador mais exemplar, mais assim, buscando, né, pelos seus próprios investimentos e também evolução. Parabéns, viu?
Muito obrigado, Bárbara. Também para mim foi uma experiência muito boa estar compartilhando um pouco da minha história. Tem muitas outras coisas assim para trás, mas deixa isso para outra live. Foi muito Isso. bom. Foi muito bom compartilhar tudo que eu compartilhei aqui hoje e ver o retorno das pessoas também. Um É abraço para a verdade. Renata e para o pessoal que viu. Minha esposa também, minha esposa está acompanhando, minha esposa que é a mulher da minha vida, a mulher mais linda do mundo. E muito obrigado pelo espaço, obrigado mesmo, que seja a primeira de muitas, que nós possamos tocar temas aqui e que possam ser cuidadores lá pro Senado e lutar por essa classe e pelos idosos, principalmente. Com certeza, com certeza. Pessoal, muito obrigada, viu, pela participação de todos. Foi um grande prazer para nós dois, né, Pablo? Sim, E com nos certeza. vemos nas próximas, viu? Vou deixar gravada a Ok. live aqui. Se vocês acharem interessante, né? Compartilhem com seus amigos e as pessoas que vocês acham relevante compartilhar toda essa história e experiência que o Pablo compartilhou aqui com a gente, tá bom? Um Tchauzinho, abraço, Bárbara. gente! Tchau, fica com Deus.